Eu acho muito chique quando tem que ajustar o microfone, eu fico me sentindo igual a Roberto Carlos. Queridas amigas, queridos amigos, estamos nos aproximando do encerramento da nossa confraternização e os nossos corações naturalmente sensibilizados. Recordamos esses dias felizes em que a fraternidade nos integrou, em que as palavras luminosas dos amigos espirituais nos alcançaram através dos diferentes cenários de temas, que o encontro daqueles que se amam, ao mesmo tempo que nos fortalecem o coração, nos iluminam para que os dias por vindouros sejam de consolo e de trabalho, de recolhimento e de dedicação. O século XVII, nos seus primeiros 30 anos, estava pigmentado por lampejos singulares de transformação. As colorações das ideias que já haviam ressonado, fortalecendo os ideais da transformação humana, quando as vozes tronitoiantes dos idealistas, dos empiristas, das almas dedicadas à busca da verdade, já haviam sinalizado a tonalidade de transformação daqueles dias. O grande filósofo Aristóteles já havia sido contestado nos experimentos do artesão Galileu Galilei. A Catedral de Santa Maria de Sola Piesa já havia sido tisnada em sua piedade com a condenação de Galileu. A França, que havia aparecido para o mundo como o país da esperança, já estava impregnada dos ideais dogmáticos e devido às ameaças que fazia ao entendimento humano. Um jovem chamado René Descartes havia procurado refúgio para defender as próprias ideias e o próprio corpo, num país marginal, a Holanda, e havia se alistado voluntariamente no exército holandês, sob a promessa de vir conhecer o mundo novo, que em 1489 havia sido descortinado por Cristóvão Colombo, e cujo modelo de abertura, de esperança, haviam sido desenhados como o novo Éden para a mentalidade, para o empreendimento. Naquela noite, o jovem Descartes preparava-se para voltar
às terras de Pernambuco, sob a tutela do conde Maurício de Nassau. Estava inscrito no exército do nobre comandante e preparava-se à noite para o repouso merecido quando foi acometido de um sonho diferente. Aprendi com meu irmão Marcel que o sonho de Descartes deve ter sido colorido. Porque ele foi transportado. Começou a ver o universo inteiro desenhando-se à sua frente. Contemplava não apenas o sistema solar como havia sido desenhado por Ptolomeu. Enxergava a centralidade do Sol no sistema copernicano. Via com profunda clareza os cálculos realizados, como que desenhados, explicando a trajetória de todos os mundos. E de repente, por trás dos quadros maravilhosos que o cosmos lhe desenhava, começou a perceber linhas invisíveis que lhe possibilitavam descrever o movimento das coisas nos instrumentos da matemática. Recordou-se da figura lendária de Pitágoras, o grego que, se deslocando do país da Hélade, com o propósito de conhecer os mistérios antigos do Egito, conhecera a arte da geometria e havia percebido que por trás do esforço de medir a Terra estava uma lei universal. Erigira-se para Descartes, naquele momento, a noção exata de que os conhecimentos humanos podiam ser metrificados, que era possível transformar a qualidade das experiências, a qualia dos antigos filósofos, em uma quantidade mensurável, e que o universo poderia ser representado pelas leis da matemática. De repente, ele se deu conta de que era um ignorante. Viu com uma clareza incomum que desde todo o conhecimento que havia acumulado, ele havia se preparado para chegar àquele momento e concluir que não sabia de nada. Acordou em sudorese. Olhou o quarto pequeno em que estava, procurando em torno de si a representação do cosmos desenhado pelo pontilhismo da matemática.
recordou-se que estava alistado no exército de Nassau, mas que não poderia mais vir ao Brasil. De minha parte, fico muito constrangido em lhes contar essa história, porque perdemos a oportunidade de termos um dos maiores filósofos de todos os tempos. Mas Descartes desistiu de vir para Pernambuco, o que de passagem seria uma desgraça. Porque Pernambuco sem Descartes já quer ser maior que a Bahia. Você imagine se Descartes tem escrito as suas meditações em Recife. Sem ele, os rios Capiberibe e Beberibe se juntam para formar o Oceano Atlântico. Com ele, até o Hélade ia ser constituído a partir de Olinda. Então, graças à bondade divina, ele teve um sonho antes. Se tivesse sonhado no navio vindo para Recife, hoje Pernambuco era insuportável. Falo, porque meus pais são pernambucanos, então quando chegar em casa eu apanho e está tudo resolvido. Aquele momento de Descartes, de lucidez incomum diante dos quadros que o universo lhe mostrava, despertou nele um sentimento tão profundo que ele resolveu revisitar todos os seus conceitos. Decidiu-se a olhar para dentro de si e tentar identificar as bases de um conhecimento que pudesse ter a segurança da razão. Escrevia em suas meditações que ficou assustado quando soube que Galileu Galilei havia sido condenado. Entendia que o conhecimento ali demonstrado não era alvo de uma interrogação, porque fundamentado na experiência. Mas considerando que Galileu havia demonstrado o erro do pensamento aristotélico, denunciado desde o século XV, quando um jesuíta inglês, Guilherme de Ockham, havia estabelecido a dificuldade filosófica de pensar os universais e propunha para o conteúdo da filosofia o nominalismo, a ideia de que cada experiência do homem merece uma etiqueta verbal e que o conceito dos universais em Aristóteles nada mais era do que uma construção linguística que tenta agrupar sobre uma mesma palavra o conjunto das experiências humanas. Galileu havia desbancado o sistema ontológico de Aristóteles. Havia demonstrado que o universo não era separado pela qualidade das coisas. Em Aristóteles, tudo o que existia tinha uma natureza. E as coisas eram o que eram,
sem possibilidade de mudança. Tudo o que é perfeito desde o nascedouro. Tudo o que é imperfeito, assim permanecerá, por sua essência. Aristóteles, tentando resolver os problemas dos pré-socráticos, que identificavam a dificuldade de explicar o mundo pela sua essência, tentaram justificar que o mundo era feito de água, em Tales de Mileto, que o mundo era feito de terra, que o mundo era feito de ar, ou que o mundo era feito de fogo, e o mestre Stagirita declarou que esses 4 elementos constituíam a essência de tudo o que existe, e que era fácil explicar o mundo pela essência das coisas. Tudo o que era constituído em maior parte de terra ou de água, por sua essência, procurava o seu lugar natural e caíam. Porque o lugar natural da terra e da água é no centro da terra. Então, qualquer coisa que fosse majoritariamente constituída de terra ou de água, procurava o seu lugar natural com mais força. E, portanto, se uma pedra tinha mais terra e mais água do que outra, procurava o seu lugar natural com mais força, o que poderia ser observado quando uma pedra grande cai mais rapidamente do que uma pedra pequena. De maneira similar, as coisas que eram constituídas de ar ou de fogo subiam, porque o lugar natural delas era em cima. Entretanto, havia um lugar para além da abóbada celestial, aonde estavam as estrelas fixas, que jamais se moviam, que jamais se modificavam. E Aristóteles situou nesses lugares superiores as coisas perfeitas constituídas pelo 5º elemento, a 5ª essência da matéria, ou a matéria quintessenciada, que era aquela constituída pelo éter. E as coisas do céu, feitas de éter, que era uma matéria perfeita, eram naturalmente coisas perfeitas. Por isso, Ptolomeu já havia declarado que a trajetória dos mundos é um círculo perfeito. Havia declarado que as esferas celestiais são esferas perfeitas. E Aristóteles, utilizando os instrumentos de sua lógica, demonstrava o motivo pelo qual as coisas eram do jeito que eram. Quando Galileu aprimorou o telescópio, apontou-o para a Lua e viu crateras, criou um problema. Porque agora, a Lua era um objeto imperfeito. E se a Lua era um objeto imperfeito, Aristóteles, heresia, estava errado.
E havia uma gravidade maior em torno disso. Se Aristóteles estava errado, Tomás de Aquino, o pai da igreja responsável por interpretar toda a teologia do cristianismo católico apostólico romano, que havia baseado a sua estrutura argumentativa no pensamento aristotélico, estava errado. E a igreja estava errada. E 1000 anos da cultura humana estavam assentados sobre bases erradas. Foi preciso silenciar Galileu. Mas Descartes era um jovem religioso. Havia sido educado na França por algum tempo. Depois foi à Inglaterra para igualmente educar-se, sempre sobre as bases religiosas. E sabendo do valor da religião, temia, para que, ruindo o edifício religioso, o mundo se deteriorasse em barbárie, porque era a religião, na concepção dele, o sustentáculo da moral e dos bons costumes. Ele decidiu, então, propor um esforço de conhecimento que o levasse à verdade, desenvolvendo um método de investigação. Negar tudo e procurar fundamentos que o pudessem levar a um conhecimento sólido. E escreveu nas suas meditações que, refletindo sobre a sua capacidade de questionar a existência de todas as coisas, parecia claro que, se ele estava questionando tudo, de uma coisa ele não podia ter dúvida: que ele estava questionando. Então ele utilizou uma estrutura de raciocínio lógica muito comum, o da implicação, que diz o seguinte: isso não pode ser verdade se isso não for verdade. Então ele cunhou a sua famosa frase: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Que alguns interpretaram como sendo só existo porque penso. Que na verdade não é a expressão dele. O raciocínio dele é: só posso pensar porque existo. Então, se estou questionando no meu pensamento, de uma coisa não posso ter dúvida: eu existo. E de maneira muito singular, a explicação do universo deixou de depender da narrativa externa do conhecimento bíblico e passou a fundamentar-se na conclusão do próprio indivíduo: eu penso, logo eu existo. Esta é a primeira verdade que Descartes descobriu. E demonstrando a intensa necessidade de relacionar o ser com a realidade que existe, ele adentrou a um segundo pensamento. Mas olhando para os meus pensamentos,
encontro dentro de mim a ideia da perfeição, mas não tenho a experiência do perfeito. Nada conheço que tenha características perfeitas. Portanto, e ele cria um sofisma, só posso concluir que Deus existe, porque foi Ele que botou a noção da perfeição dentro de mim. E criou uma estrutura de pensamento na qual Deus é a segunda verdade, porque a primeira sou eu. Isso levaria mais tarde ao desenvolvimento de uma cultura centrada no homem. A fala de Descartes, as conquistas do século XVII ampliaram as noções do humanismo, trazendo o homem para o centro de todas as perspectivas do raciocínio e retirando-o das garras ascendentes de uma fé dogmática que insistiam para que ele não ultrapassasse os limites que a crença lhe impunha sob pena de heresia. Quando a cultura humana dizia non plus ultra, não vá além, não ultrapasse os limites do conhecimento. Quando ficou demonstrado que o organon aristotélico, embora uma construção racional fabulosa, era insuficiente para fazer o homem entender a realidade das coisas. Eis que a madureza intelectual da humanidade ergueu-se para dizer aos tempos posteriores, plus ultra, ir além, mais além. A humanidade se viu libertada. Os homens decidimos que havia chegado a hora da utilização de todo o nosso potencial para redefinirmos as possibilidades. E Francis Bacon, ao escrever o novo organum, os novos instrumentos, conclamava a humanidade inteira para que transformássemos o conhecimento num instrumento de libertação de nossas almas, para que finalmente a plenitude do ser humano pudesse expressar nas conquistas da tecnologia. E ele prometia os dias em que o conhecimento brilharia como luz e a felicidade alcançaria cada coração humano. Adotamos o ideal iluminista. Compreendemos o valor do conhecimento. Os enciclopedistas se ergueram. Os empiristas se debruçaram sobre as experiências. A sociedade cansada das promessas de um reino nos céus de felicidade, queriam a felicidade na terra. Caiu a Bastilha,
Em 1789, a Revolução Francesa, inspirada na Revolução Americana, buscava trazer novamente à humanidade o ideal de libertação e o espírito da razão. Passou a guiar o roteiro da humanidade, que assumia agora a condição de guia da própria existência. Finalmente, a vida havia proporcionado ao homem o caminho do conhecimento, imitando na vida real o mito do Éden. Quando o homem, em hebraico Adão, é procurado por Eva, em hebraico a vida, para lhe oferecer o fruto do conhecimento, que o tornaria capaz de distinguir o bem do mal. E ele come e se dá conta de que está nu. E o século XVIII foi o século dos nossos questionamentos. Adentrávamos a história humana com um olhar diferente, compreendendo as amarras que nos prendiam. E se as grandes navegações do século XVI haviam inspirado a possibilidade humana de circunnavegar a Terra, agora nós queríamos mais. Queríamos compreender, queríamos entender. Era como se os céus se houvessem aberto e novamente os grandes filósofos voltassem à Terra para transvestir-se agora à condição dos investigadores. E a antiga coruja de Atenas, que insistia para que a humanidade dominasse o conhecimento, levantara o voo em suas penas abertas como asas grandiosas, fossem capazes de levantar o homem para além dos limites da natureza. Os investigadores entusiasmados perquiriam as entranhas da terra e observavam os fenômenos do céu. Estabeleciam novos padrões de investigação. Lemaitre investigava o funcionamento do próprio corpo para descobrir que havia uma relação entre a temperatura e a pressão do corpo para os seus estados de saúde e concluir que o homem era uma máquina. A fisiologia se definia agora por uma identificação com o sucesso da matemática newtoniana, que, deixando de investigar o mundo como mecânico, entendeu que havia um dinamismo na realidade. Mas o conceito humano, satisfeito apenas com a descrição matemática, ignorou a presença de Deus como responsável pela força gravitacional de Newton, na expressão do próprio Newton, quando lhe perguntavam: Senhor, como pode uma força agir instantaneamente, não importando as distâncias em que estejam as duas massas? Ao que o eminente físico dizia: graças à vontade de Deus.
graças à presença do fluido divino. A insistência do humanismo humano absorveu a metáfora do materialismo como se fora a solução dos problemas que a humanidade enfrentava. Confundindo Deus com os demiurgos sob quais mantos haviam sido constrangidas as noções da divindade. Entendendo a figura de Deus como fazedor de milagres, apequenado nas interpretações teológicas, que o transformavam ou no primeiro motor aristotélico que criou o mundo e deixou-o funcionar como uma máquina sem importância, ou como o velho de barbas brancas, que dividido em três, Pai, Filho e Espírito Santo, cuidava de assinalar cada registro da vida dos indivíduos num livro e passava dias e noites quais fofoqueiras da cidade de nosso irmão Marcel Mariano, olhando o que cada pessoa fazia, temendo a vinda de um moço magro de bicicleta calçando quichute para vender caixão. Ali estava a figura de um Deus que não correspondia ao que se estava vendo na natureza. Ludwig Feuerbach, filósofo alemão, contrapondo-se à ideia hegeliana de que o espírito é o móvel de toda a história, porque encontrava a figura de Deus em todas as coisas, asseverou com uma crítica mordaz à tentativa do limitado de compreender o ilimitado. Não é verdade que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque o que aconteceu é que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Em 31 de março de 1848, em Londres, alguns jovens distribuíam para os transeuntes um panfleto. A revolução da indústria, resultado das conquistas humanas na aplicação dos conhecimentos de Newton à construção das máquinas, do domínio das leis dos gases, a invenção de Fulton, da máquina a vapor, haviam inaugurado a era das máquinas que substituíam os homens, que destruíam o panorama rural para criar uma agregação de indivíduos, possibilitando o surgimento das metrópoles. E os indivíduos, desgastados com uma convivência que já não lhes oferecia rumo,
porque a religião havia sido abolida do convívio social, como o temera Descartes. Baseavam-se em uma moral relativista. Os indivíduos se entregavam aos sabores e circunstâncias enquanto eram percebidos pelos grandes industriais como instrumentos de produção. Karl Marx, Friedrich Engels, naquele 31 de março, gritavam no seu famoso manifesto do Partido Comunista: um espectro ronda toda a Europa. É o espectro do comunismo. Inaugurava-se ali a manifestação filosófica do materialismo histórico, que, recebendo os ascendentes de Engels, junto com a perspicácia econômica de Marx, haviam traduzido a noção dialética de Hegel para explicar o universo das dinâmicas sociais sobre as bases do materialismo. E enquanto o evento à tarde acontecia em Londres, no Velho Mundo, naquela noite, em 31 de março de 1848, na América, no condado de Hydesville, uma pequena casa de um certo John Fox, de uma igreja metodista, ouvia pancadas sem que se lhes pudesse identificar a origem. O senhor Fox saiu, deu uma volta na casa para certificar-se de que ninguém brincava batendo nas paredes. E mesmo estando ele do lado de fora, as pancadas continuavam. A sua esposa temia pelas crianças, quando as jovens resolveram conversar com quem estava batendo. O denominaram Senhor Pé Rachado, como só as crianças sabem fazê-lo. E uma delas propôs um desafio: Senhor Pé Rachado, se o Senhor me entende, faça o que eu faço. E deu 2 pancadas. Imediatamente, 2 pancadas responderam. Começaram a brincar, a fazer perguntas numéricas ao que as pancadas respondiam. Quando a senhora Fox resolveu fazer uma outra pergunta: nós adoramos o misticismo no desafio. E a senhora Fox disse ao Pé Rachado: quantos filhos eu tive? Ela olhou para o marido e disse: mas eu só tive 2. Ele arregalou os olhos para ela e disse: você esqueceu aquele aborto natural. Aí ela assustou-se. Chamaram um vizinho. A história tem muitas nuances engraçadas. O nome do vizinho era John Post, João Correio. E ele desenvolveu um método para conversar com John, com o espírito Pé Rachado. Ele disse: façamos o seguinte: uma pancada é A, 2 pancadas é B, 3 pancadas é C. E assim você vai ditando. E por esse método primitivo, que mais tarde ficou conhecido como o método da
tipitologia, Pé Rachado afirmou chamar-se Charles B. Rosman. Dizia ter sido um mascate que fora assassinado naquela casa e deu informações a respeito dele próprio, que o tempo se encarregou de investigar. Dizia ter sido enterrado no porão da casa, morto pelos antigos moradores. E a partir dali, o novo espiritualismo começou a chamar a atenção de todos os investigadores. No começo, na forma de uma brincadeira. Depois, na forma das investigações, até o dia em que a famosa Sociedade de Pesquisas Inglesas, a mais importante comunidade científica da época, não podendo se conter diante da multiplicidade dos fatos e das investigações, convidou o notável físico William Crookes, à época, um jovem de intelectualidade promissora, para que investigasse o fenômeno. Crookes dedicou-se à investigação de um fenômeno particular, o fenômeno das materializações luminosas do espírito Kate King, que se davam através de uma jovem médium, Florence Cook. William Crookes teve o cuidado de medir a pressão da jovem e medir a pressão do espírito quando materializado, para perceber que eram diferentes, porque a pressão da jovem indicava que ela estava viva e a pressão do espírito indicava que ela estava morta, o que parece óbvio. Analisava os batimentos cardíacos da médium e comparava-os com o batimento cardíaco do espírito, e eram de padrões diferentes. E investigando mechas de cabelo do médium, mechas de cabelo do espírito, comparou que se tratavam de pessoas diferentes. Mas surpreso, porque a médium, como todos os corpos humanos, era opaca. Mas o espírito, quando materializava-se, era de uma matéria luminosa. Instado a comparecer à Sociedade Inglesa de Pesquisa, ele afirmou: senhores, eu não lhes digo que este fenômeno seja possível. Eu vos afirmo, é real. Ninguém deu ouvidos a ele. Foi conduzido ao ostracismo. Foi colocado numa posição de descrédito. Mas estava tão impressionado com os fenômenos luminosos que começou a pensar: só era possível que a matéria tivesse um estado luminoso se ela fosse diferente daquele conceito de substância concreta que o materialismo a colocava. Se tivesse compulsado o Livro dos Espíritos, teria visto Allan Kardec interrogar, podemos analisar que no universo existem então dois elementos, o espírito e a matéria. E os espíritos terem dito, e sobretudo Deus, inteligência suprema, causa primária de tudo. Mas há
um elemento ao qual se deve adicionar, que nem é matéria como vós o conheceis, mas também não é o Espírito em sua essência. Chamá-lo-emos o fluido cósmico universal. E abria uma visão diferente para que William Crookes pudesse identificar as manifestações luminosas da matéria, abrir espaço para os raios catódicos, adentrar a investigação da união entre a eletricidade e o magnetismo nas interpretações de Maxwell, chegarmos ao início do século XX, com as ideias de Albert Einstein, olhando o universo e desassociando as noções de que o tempo e o espaço eram entidades físicas em 1905. Quando em 1868 Galileu Galilei, através de Camille Flammarion, já havia assinalado a relatividade do tempo e do espaço, cometendo no século XIX um erro físico. Porque para o século XIX, o tempo e o espaço eram entidades fixas. Mas ele antecipava, contrariava-se à posição de Immanuel Kant, que estabeleceu nesses dois conceitos as bases filosóficas do pensamento moderno, denominando-os as categorias fundamentais na crítica da razão pura, para que o homem pensasse o mundo à luz do tempo e do espaço, sintetizando a herança humanista desde o século XVII ao final do século XIX. E Galileu, que outrora lançara os olhos para o cosmos para abrir a mentalidade humana, insistia através de Camille Flammarion. Além do tempo, a eternidade. Além do espaço, o infinito. E mudava as características do pensamento para salvar o homem da prisão de si mesmo. Porque tempo e espaço, como categorias humanas, deveriam ser ampliadas para categorias incomensuráveis do universo, a eternidade e o infinito. Convidavam o ser humano para pensar sob a ótica de uma nova realidade. Os espíritos imortais voltavam eles mesmos para provarem-se vivos. E enquanto Descartes dizia, penso, logo sou, eles conclamavam a humanidade, sou, logo me manifesto. A essência da vida, pensada à luz dos benfeitores grandiosos que vieram à Terra para inaugurar uma era nova no pensamento humano. Logo depois dos instantes em que Jesus cingiu-se de escravo para lavar os pés dos seus discípulos, ele se recolheu e lhes disse, consoante as narrativas de João, no capítulo 14 do seu Evangelho: filhinhos, estarei pouco tempo com vós, mas se me amais, observareis
os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo efetivamente não o vê e não o conhece. Mas ele virá para vos esclarecer todas as coisas, para vos recordar o que eu vos tenho dito. E o Espiritismo veio à Terra como Consolador prometido. Os próprios Espíritos a manifestarem-se, falando da constituição do universo, dizendo que o Espírito está na essência da natureza, que não é um ser sobrenatural, que não precisa de explicações sobrenaturais, porque na essência do universo está a manifestação do Espírito que usa o instrumento da matéria, agora pensado como o seu instrumento de expressão e melhoria. O século XX transformou os laboratórios em templos do Espírito. O materialismo foi dizimado filosoficamente pela falta de matéria, ao ponto de a filosofia precisar reinventar o conceito de matéria para poder dar continuidade a alguma referência a ela. A noção de substância foi estraçalhada em sua condição estática, de coisa atômica, indivisível, consistente, para dar lugar a uma noção de algo inefável que caracteriza e manifesta-se no universo. Chegamos ao final do século XX com as discussões na física. Se a consciência é a entidade fundamental do universo, e nos perguntamos, nas investigações do último observador de Wigner, que diz que os fenômenos do universo devem ser observados para um colapso quântico e para evitar que dois motoristas, vindo numa mesma rua com dois semáforos, cada vontade de um deles defina que o sinal deve estar aberto, é necessário uma terceira consciência para que os fenômenos se colapsem de uma maneira que leis possam rever o universo. Não mais o demiurgo de Platão, não mais o motor primeiro de Aristóteles, não mais o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não mais o Verbo encarnado na concepção diminuída da humanidade de Deus, mas a noção da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós, os herdeiros dessas manifestações espirituais, não podemos acreditar que o Espiritismo é nossa propriedade. Não podemos acreditar que os espíritos mais sábios de toda a história trouxeram este conhecimento para que nós nos reuníssemos no Maranhão para a Quaresma, em sua 39ª edição. O Espiritismo é o Consolador prometido, mas não é para os espíritas. O Espiritismo é a
revolução cognitiva que convidou a humanidade inteira a entender que o espírito é fenômeno da natureza, que cada manifestação que acontece em todo o universo é fenômeno de Deus, que todas as leis que regulam os fenômenos da natureza têm a participação do elemento inteligente. E conquanto as expressões terminológicas das investigações modernas não se utilizem da terminologia espírita adequada ao século XIX, os tribunais do conhecimento têm atestado a mudança do entendimento do homem. Então o Cristo, ao nos prometer o Consolador prometido, não o fez para uma unidade do sectarismo religioso de qualquer natureza, nem do movimento espírita. Por isso, a necessidade que cada um de nós, que nos dizemos espíritas, temos de atestar a nossa filiação. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Observai os meus ensinamentos. Jesus é maior do que o cristianismo. A doutrina espírita é maior que o movimento espírita. A realidade da vida é maior do que as nossas compreensões. E se temos diante de nós o desafio de reinaugurar a felicidade humana pela mudança do ponto de vista que a doutrina dos Espíritos nos ofereceu, recordemos a fala suave de João de Deus, poeta português, que, tomando a pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ofereceu em síntese os episódios da história humana desde meados do século XIX. Além do túmulo, o espírito ainda canta. Seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com vontade sacrossanta. Nessas mansões, a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exaltar, que nos conduz à divina harmonia pura e santa. Nesta castalha eterna de harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, e a terra toda inunda de esplendor. Hino das esperanças, espargido sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Que seja o nosso ideal à luz do Consolador prometido, a ascensão para o belo, a ascensão para o amor, e que observemos os mandamentos, as orientações, os ensinamentos de Jesus
que nos sintetizou com um jugo leve, com um fardo suave. O jugo da leitura clara, da mensagem serena, nos convidando a dizer, no final do século XX, início do século XXI. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, senhores.